Irmãs e irmãos, vocês trouxeram as Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 13 de Hebreus. Nós vamos falar alguns pontos, 4 pontos aqui sobre a importância da membresia. Importância da membresia. Na verdade, é um tema que nós já abordamos alguns anos atrás na igreja, a igreja já conhece bastante, estudamos antes até da última eleição, nós tivemos para presbíteros já, mas sempre é bom recapitular sobre a importância da membresia, a oficialização do membro. Capítulo 13 de Hebreus. Leiam comigo o versículo 7 e depois o 17. Capítulo 13 de Hebreus, 7 e 17. Versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 17 agora. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa manhã sobre a importância de membresia, embora esses dois textos, o objetivo do autor de Hebreus é claro. Ele quer mostrar que existe uma liderança e que essa liderança deve ser a membresia deve estar submissa a essa liderança. São homens que Deus levanta para conduzir o rebanho, como modelos do rebanho. Mas eu gostaria de tratar um outro assunto que também a gente aprende nesses versículos aqui. É a questão do entendimento da membresia quanto a quem são os seus líderes. Quem são os seus líderes? Então aqui fica bem claro, o autor diz assim: obedecei aos vossos guias, que vos pregam a palavra. Isso no versículo 7. E imitando a fé deles. Como é que você imita a fé de uma pessoa? Primeiro você tem que observar a vida daquela pessoa. Então é gente que está no seu meio, que você tem contato, que você tem comunhão, que você anda junto. Se não é impossível você imitar alguém que você não conhece, nunca viu e nunca andou com ele. Versículo 17 ele diz de novo: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, eles velam diante de Deus por vossas almas, as almas dos membros da igreja. Então, o primeiro ponto é que a membresia ajuda você, como membro de igreja, a saber quais líderes cristãos no planeta Terra você é chamado a obedecer e a seguir. É muito bom nós aprendermos com teólogos, homens de Deus que você encontra na internet, e às vezes a gente estuda, a gente tem, no Brasil mesmo, a gente tem muita gente boa, muitos irmãos fiéis, pastores maturos na fé, que nos ensinam muito. Mas, na verdade, a membresia é chamada para se submeter aos líderes locais. Nós podemos aprender com Augusto podemos aprender com Marcos Garbonato e com inúmeros outros irmãos. Porém, você, como membro de igreja, foi chamado a obedecer os seus líderes da igreja local. A membresia é submissa àqueles líderes. Se houver em alguma situação que a liderança está destonando da palavra de Deus, você tem todo o direito de confrontar os seus líderes. Agora, é difícil você implantar dentro de uma igreja local a visão que você tem, por exemplo, de uma grande igreja presbiteriana. Às vezes a gente quer trazer para dentro do nosso pequeno rebanho detalhes ou circunstâncias que são variáveis dentro de uma igreja que é maior, mais madura, mais antiga, e você querer implantar isso dentro de um outro pequeno rebanho, e está caminhando há um bom tempo já, mas que tem suas limitações. Então, isso é importante a gente entender. Nem tudo dá para aplicar hoje, no rebanho que você está. Então, trazer a igreja de fora para dentro da sua igreja
é um pouco difícil, é complicado. Por isso Deus levantou já nessa igreja líderes. Foi Deus que levantou esses líderes aqui. Né? Então, o primeiro ponto: quais os líderes que você tem que se submeter? Os líderes da igreja local. Amém? O primeiro ponto é esse. Para a gente entender, a membresia se submete a esses líderes na igreja local. Segundo ponto, ainda dentro do versículo 17 aí que nós vimos, já o outro lado da moeda. A membresia possibilita que os líderes cristãos saibam sobre quais cristãos no planeta Terra eles haverão de prestar contas. Sobre quem nós vamos prestar contas? Os presbíteros e diáconos da ICCG? Sobre a membresia inscrita, oficialmente inscrita na ICCG. Nós sofremos com desvios, com até mesmo apostasia de outros irmãos que nós conhecemos de outras igrejas, são amigos, nós sofremos, podemos admoestá-los também? Podemos, mas nós não prestaremos contas a respeito destes irmãos. Os líderes de uma igreja local prestam contas apenas das almas que estão sob a sua liderança, inscrito no hall de membros. E daqui a pouco nós vamos ver a questão da inscrição no hall de membros, bíblico também. Ter uma membresia oficial. Por isso há um controle nessa membresia, há um acompanhamento dessa membresia, e assim todos os membros se sentem seguros sendo pastoreados, e os pastores, presbíteros, também se sentem seguros, entendendo que eles estão oferecendo o que eles podem para o crescimento de cada membro da sua igreja. Então ele não pode se sentir responsável por membros que já foram desligados, por exemplo, ou por membros que não estão mais congregando, ou por membros que nem fazem parte deste hall de membros. Então, segundo ponto, a membresia possibilita isso, que os líderes se responsabilizem somente pelos membros oficiais da sua igreja. Em terceiro lugar, quero que você abra em Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Mais um ponto da importância da igreja local. Gálatas 6, versículos 1 e 2. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que a lei de Cristo é o amor. Essa é a lei de Cristo. Mas repreender, corrigir, não é amor? Claro que é amor. É o maior prova de amor é quando nós podemos repreender alguém a quem nós amamos, para que ele não se desvie do caminho. Mas aqui, eu quero que você entenda o seguinte: os membros, ou seja, a membresia, ajuda você a saber quais cristãos do planeta Terra você está especialmente responsável por amar, servir, admoestar e encorajar. Aqui ele está mostrando que existem pessoas que você convive para você entender como é que está a caminhada dele. Aqui não está falando somente para a liderança, aqui está falando para toda a membresia. Toda a membresia tem o direito e o dever de auxiliar todos os membros a caminhar adequadamente dentro dos princípios de Deus, na sua igreja local. Eu não posso conversar com o irmão de outra igreja que eu saí, admoestá-lo? Claro que pode, mas a gente precisa entender que, sendo oficialmente dentro de uma igreja, primeiro a gente tem que tratar dos da casa. Primeiro a gente tem responsabilidade com os da casa. Enquanto a responsabilidade maior está nas mãos dos presbíteros e pastores, que estão ali respondendo diante de Deus por aquela membresia, os membros, os demais membros também têm responsabilidade. É óbvio que é menor, mas também há uma responsabilidade de auxílio mútuo dentro da igreja local. Então, faz parte também da membresia auxiliar mutuamente, corrigir, disciplinar, orientar, exortar a todos os membros da igreja. Em quarto e último lugar, eu quero que você abra em Atos capítulo 4,
Atos capítulo 4. Quando Lucas relata ali o Pentecostes, depois aquele grande movimento do Espírito Santo, que aumentou exponencialmente assim, o número de membros daquela igreja, ele diz assim, no versículo 41, Atos 2, 41. Eu falei 4? Desculpa. Atos 2. Atos 2, versículo 41. Diz assim, então, os que lhe aceitaram a palavra de quem? A palavra pregada por Pedro e os demais apóstolos com relação ao que aconteceu ali, aquele movimento do Espírito Santo. Aqueles que ouviram a palavra da pregação foram batizados. E depois, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Acréscimo onde? Na igreja local de Jerusalém, onde houve aquele movimento no dia do Pentecostes. Então, um membro, somente os batizados poderão fazer parte da membresia oficial de uma igreja. Então, o primeiro passo é o batismo. E depois eles são convocados, ou eles são chamados a fazerem parte oficialmente daquela igreja que os batizou. Por exemplo, a igreja, a ICCG, não pratica, por exemplo, vem uma pessoa que nós conhecemos, mas ela nunca congregou regularmente com a gente, e ele diz assim, irmãos, eu queria que vocês me batizassem. Eu quero ser batizado aqui, mas eu vou congregar lá na presbiteriana. Não, nós não fazemos. Nós batizamos para dentro da nossa igreja. Se o irmão não se submete à nossa regra de fé, às nossas regras de fé, à nossa confissão de fé, nosso regulamento e a nossa visão, nós também não temos a obrigação de batizar. Ele precisa achar uma igreja que seja compatível com a sua visão, para que ele possa ser batizado, e então ele vai fazer membro daquela igreja. Então aqui nós vemos claramente que os batizados naquela igreja, naquela época apóstolos e também presbíteros da igreja de Jerusalém, batizaram 3.000 almas. E essas 3.000 almas passaram a fazer parte oficial inscrita na igreja de Jerusalém, onde eles foram batizados. Então entendam, para fazer parte da igreja local, como membro oficial, precisa ser batizado. Se ele vier de uma outra igreja, não tem problema, já está batizado, não precisa batizar de novo. Uma vez batizado, o batismo é um só. O batismo sendo efetuado, ainda que seja outra igreja bíblica, ele é admitido conforme as cláusulas do item 3 do nosso regulamento interno. Então ele passa a fazer parte oficial. Okay? Então, só para a gente esclarecer algumas dúvidas, eu quis trazer isso para nós aqui, para a gente esclarecer algumas dúvidas, E assim, se houver mais dúvidas, a gente vai conversando mais a respeito disso. Nós temos um estudo mais completo sobre membresia. Se você quiser estudar sobre isso, a gente passa para você ele mais completo. Eu quero também, para finalizar, ler com vocês aqui uma frase de um livro do Dr. Michael Horton. O Dr. Michael Horton, ele escreveu assim: a igreja não é um grupo de amigos que você escolheu. Não, ela não é um grupo de amigos que você escolhe. A igreja é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. É um grupo de pessoas que Deus escolheu. Não foi você que escolheu a igreja. Então, com isso a gente entende algumas coisas. Por exemplo, convívio da igreja é 100% normal, é 100% pacífico, Nem sempre. Convívio da igreja não tem momentos de desarmonia? Não, nem sempre. Mas existe alguma coisa que nos une: o amor e o perdão. Nós convivemos por causa do Evangelho, que o Evangelho é amor e perdão de Deus para nós, para que nós fôssemos aceitos por Ele incondicionalmente, independentemente de quem somos. Então nós convivemos apesar das nossas diferenças, E por causa delas também nós exercitamos o Evangelho, a vida de perdão, a vida de misericórdia,
Em segundo lugar, a membresia ou a igreja local é muito sério. Você fazer parte da membresia de uma igreja local é muito sério. Você tomar essa decisão de adentrar para essa membresia, você tem que entender que é uma responsabilidade grande, é um privilégio, porque você está coberto pela graça de Deus e pela supervisão daqueles homens de Deus. Isso é uma bênção. Porém, exige responsabilidade. Porque nós não podemos ficar trocando de igrejas como a gente às vezes troca de roupa, né? A gente tem que ter essa visão. Eu não estou contente porque os hinos aqui são muito barulhentos. Eu não estou contente porque tem alguma coisa aqui que não casa com a minha ideia de igreja. Não, você não tem que ter uma ideia de igreja, a não ser que ela seja bíblica. A tua mente tem que ser transformada pela palavra de Deus para você entender o que é uma igreja. Você entendendo uma igreja local, quais são o que é essencial para ser uma igreja local? Se essa igreja assim é essencialmente bíblica, então ela é uma igreja séria. Então nós não entramos e saímos de qualquer jeito da igreja local, né? Existe uma responsabilidade, né? Para a gente deixar bem claro isso. Então, admitimos membros, mas com essa responsabilidade. Se houver algumas diferenças aí de pareceres, a gente vai tratando diante de Deus. Você tem todo o direito de questionar os presbíteros, né, para esclarecer essas dúvidas. E assim nós vamos continuar caminhando juntos, ou ali encerra a nossa caminhada, mas desde que esteja debaixo da graça de Deus, e ali um desligamento que seja em paz. Se por acaso não estivermos de acordo, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então, nesse caso, não havendo acordo, vamos nos separar, vamos nos apartar mais amorosamente, carinhosamente e com honradez. Vamos chegar um olhando no olho do outro, dizendo: olha, pastor, não dá mais para caminhar com você. E o pastor vai dizer: ok, irmão, eu vou orar, vou te abençoar, e você caminha pelo caminho que Deus estiver lhe guiando, não é? E assim a pessoa continua caminhando. Amém? Irmãos, que Deus esteja abrindo nosso coração para a questão da membresia. Nós vamos falar muito ainda sobre isso, né? E nós estamos aí crescendo em números pela graça de Deus. E eu acredito que Deus está nos abençoando. E Ele também vai suprir todas as necessidades desse pequeno rebanho, inclusive o local, viu? Inclusive o local. Eu creio nisso. E assim a gente vai continuando também, se envolvendo e necessitando da participação dos membros também para o nosso crescimento. Com a justa cooperação de cada parte. Nós contamos com você. Amém?